E aí, pessoal, tudo bom? Hoje vamos retomar o conteúdo de soluções e terminar ele. Na última aula, a gente viu mais ou menos o que são soluções e o que é um limite de solubilidade, ou seja, quando uma solução se torna saturada, o que acontece depois que ela ultrapassa a saturação dela. Vimos também como é a interação entre as moléculas do soluto e do solvente e como isso ajuda e influencia na dissolução. E também vimos rapidamente as influências tanto da temperatura quanto da pressão sobre o limite de solubilidade de algum soluto em solvente, sendo isso gases ou sendo isso sólidos em líquidos, por exemplo, ou líquidos em líquidos. Dessa vez, nessa aula, nós vamos aprender como mensurar as concentrações de solutos em soluções. Ou seja, nós vamos ver as formas que existem, né, quais são os parâmetros utilizados, basicamente para averiguar qual é a concentração, ou seja, qual é a quantidade de soluto dentro de solventes. Existem várias formas, essas aqui que eu estou elencando para vocês são as que a gente vai ver. E assim, basicamente o que a gente tem que entender é que cada forma de se avaliar, né, a concentração de solutos em solventes vai ser útil para alguma coisa. Por exemplo, muitas vezes uma concentração molar é útil para reações químicas, uma concentração de massa por volume é útil para o nosso dia a dia, e assim vai. E a gente vai falando sobre isso ao longo da nossa explicação, tá certo? E outra coisa que vocês precisam entender é que, basicamente, as formas de se mensurar, né, a concentração de solutos em solventes são formas bastante lógicas, no sentido que a maioria das vezes vai ser uma relação entre a massa do soluto e a massa do solvente, ou então o volume do soluto, não, o volume do soluto a gente não vai usar, a massa do soluto e o volume da solução. Então, assim, vai ser sempre uma quantidade do soluto em relação à quantidade da solução, por exemplo. Então, vamos lá primeiro para a concentração. A concentração ela é basicamente a quantidade em gramas de soluto existente em 1 litro de solução. Ou seja, a concentração, o nosso C, é igual à massa do soluto sobre o volume do solvente. Isso vai nos dar uma unidade, normalmente, de gramas por litro. Ou seja, vamos supor que há 20 gramas de cloreto de sódio em 1 litro de solução. Dessa forma, podemos dizer que a concentração é igual a 20 gramas sobre 1 litro, ou seja, concentração é igual a 20 gramas por litro. Em outro caso, se nós observarmos 60 gramas de cloreto de sódio em 3 litros de solução, a gente vai ver que a concentração é de 60 gramas de sódio sobre 3 litros, ou 20 gramas por litro de solução. Se nós notarmos, basicamente, tanto no primeiro caso quanto no segundo caso, nós temos a mesma concentração. No entanto, tanto a quantidade de soluto quanto a quantidade de solvente mudam. Tá bom? A gente não pode confundir, no entanto, densidade com concentração molar, certo? A concentração molar ela é a massa do soluto sobre o volume da solução, ou seja, é só a massa do soluto sobre o volume total da solução, enquanto a densidade de uma solução ela é a massa da solução inteira dividido pelo volume da solução inteira, certo? Então, a gente pode observar aqui que até mesmo a unidade muda. Ou seja, normalmente se utiliza grama por litro para concentração de um soluto no solvente, e a unidade para densidade normalmente é grama por mililitro. Por exemplo, água tem uma densidade de 1 grama por mililitro, certo? Então vamos fazer um exercício resolvido, rapidinho, só para a gente captar a ideia. Vamos calcular a concentração em gramas por litro de uma solução de nitrato de potássio, sabendo que ela encerra 60 gramas do sal em 300 centímetros cúbicos de solução. Vamos lembrar que centímetros cúbicos são equivalentes a mililitros, ou seja, são 60 gramas do sal em 300 mililitros de solução. Bom, a gente pode
realizar essa conta de duas maneiras. A primeira maneira, que é a maneira que eu prefiro, que é a maneira, digamos assim, mais, né, que você não precisa ficar gravando fórmula, que você pode simplesmente utilizar a lógica, é uma regra de 3. Você pode simplesmente falar, olha, se em 300 ml ou 300 centímetros cúbicos tem 60 gramas de nitrato de potássio, então em 1000 centímetros cúbicos, que é 1 litro, tem quanto de nitrato de potássio? A nossa solução vai ser 200 gramas de nitrato de potássio por litro de solução. A gente pode também utilizar a fórmula. A concentração é igual à massa do nitrato de potássio dividido pelo volume da solução. Então, 60 dividido por 0,3, 200 gramas por litro. Eu prefiro a parte de cima porque justamente você não precisa gravar nenhuma fórmula. Você pode fazer simplesmente por regra de 3, que é um pouco mais simples, certo? Às vezes a gente tem muita forma para gravar e a gente vai para o vestibular com muita forma, a gente pode esquecer. Se a gente sabe resolver isso de uma maneira fácil, a partir de uma regra de 3, normalmente isso simplifica bastante. Outro exercício resolvido é: tem-se 5 recipientes contendo soluções aquosas de cloreto de sódio. Na primeira, a gente tem um volume de 2 litros e 0,5 gramas de sódio. Na segunda, 3 litros e 0,75 e assim por diante. Então, a gente pode calcular a concentração de cada uma dessas soluções. Opa! Para o primeiro caso, a gente vai ter 0,5 dividido por 2, ou seja, 0,25 gramas por litro. No segundo caso, a gente vai ter 0,75 dividido por 3, ou seja, também vai ser igual à primeira, 0,25 gramas por litro. Na nossa solução número 3, a gente vai ter 1,25 gramas dividido por 5 litros, sendo 0,25 gramas por litro a sua concentração. Na 4, a gente vai ter a mesma coisa, 2 gramas dividido por 8, que vai dar 0,25 gramas por litro. E na 5, 2,5 gramas de sal dividido por 10 litros, ou seja, concentração de 0,25 gramas por litro. Ou seja, o que a gente sabe, todos esses recipientes têm a mesma concentração. Logo, a resposta dessa questão vai ser a letra D. As 5 soluções têm a mesma concentração. Outra fórmula que a gente pode utilizar é basicamente o título, ou a fração em massa. Esse é o quociente entre a massa do soluto e a massa total da solução. Ou seja, o título é igual a massa do soluto sobre a massa total, ou seja, a massa do soluto mais a massa do solvente. Observe que a gente pode encontrar uma relação entre concentração e título. Como a gente tem na concentração, que é igual a massa do soluto sobre o volume, e o título é igual a massa do volume sobre a massa total, se a gente dividir a concentração pelo título, a gente vai poder eliminar as nossas massas solutas. E a gente vai saber que concentração sobre título vai ser igual a densidade, que é a massa total da solução dividido pelo volume. Isso é bastante interessante, isso é bastante importante, porque existem vários exercícios que eles vão te dar o título, por exemplo, título do vinagre, por exemplo, de ácido acético e água, vão te dar a concentração e vão pedir a densidade final da solução. Outros exercícios podem dar, em vez disso, a concentração e a densidade e pedir o título do solvente e da solução. Então, isso é bastante interessante para alguns certos exercícios. Um exercício resolvido que envolve o título é: uma solução contém 8 gramas de cloreto de sódio e 42 gramas de água. Qual é o título em massa da solução? E seu título percentual? Bom, a gente acabou de aprender que o título é a massa do soluto dividido pela massa total. Ou seja, vai ser 8 dividido por 42 mais 8, que é 50. O título vai ser 0,16. O título percentual vai ser isso vezes 100, ou seja, 16%. O que isso significa? Isso significa que 16% da massa da solução é de cloreto de sódio. Os outros 84% serão de água. Outra resolução que a gente pode fazer sem utilizar a fórmula é simplesmente pensar: se
em 8 mais 42, ou seja, 50 gramas de solução a 8 gramas de cloreto de sódio, então em 100 gramas de solução haverá o título percentual, que a gente chegará em 16%, certo? Outro exercício que envolve a densidade é uma solução encerra 15 gramas de carbonato de sódio em 135 gramas de água e tem densidade de 1,1 grama por mililitro. Calcule o título da solução e a concentração da solução em gramas por litro. Bom, primeiramente o título. O título é a parte mais fácil, porque a gente tem tanto a massa do soluto quanto a massa do solvente. Ou seja, 15 dividido por 15 mais 135 vai ser 0,1, que é 10%, certo? Para calcular a concentração da solução, a gente precisa calcular quantos gramas de soluto existem em 1 litro de solução, certo? Então, a gente precisa imaginar que a gente tem 1 litro de solução e, já que a densidade é de 1,1 gramas por mililitro, a gente sabe que 1 litro vai ter 1.100 gramas da solução. Logo, já que 10% dessa massa total vai ser de carbonato de sódio, a gente sabe que são 110 gramas. Opa, perdão. A gente vai ter que 100% da solução vai nos dar 1 kg e 100 gramas de solução. 10% da solução vai nos dar a concentração. Logo, a concentração é de 110 gramas por litro. Só que a gente pode simplesmente facilitar isso e resolver utilizando a fórmula. A gente sabe o título e a gente sabe a densidade. Ou seja, a concentração é igual a densidade vezes o título, que é igual a 110 gramas por litro. Nesse caso, eu encorajo vocês a se lembrarem dessa fórmula, porque esse tipo de raciocínio aqui em cima é um pouquinho chato de se fazer, principalmente quando a gente está sob pressão no vestibular. Então, se você se lembrar que concentração sobre título igual a densidade, já é muito bom, já ajuda bastante, certo? Outra forma da gente aferir é a molaridade. A molaridade é basicamente a concentração molar, ou seja, a quantidade de mols em soluto. Ela é bastante parecida com a concentração comum, só que a diferença nesse caso é que em vez de massa, a gente vai usar o número de mols. E a gente tem que lembrar que o número de mols é igual a massa sobre massa molar, ou seja, a molaridade é igual a massa do soluto sobre a massa molar do soluto vezes o volume. Então, se a gente tem 0,5 mols de açúcar em 1 litro de solução, a gente vai ter uma molaridade de 0,5 mols por litro. Se a gente tem 1,5 mols de açúcar em 3 litros de solução, a gente vai ter 0,5 mols por litro. Ou seja, é exatamente igual à concentração, só que, nesse caso, a gente vai utilizar, em vez de massa por litro, a gente vai utilizar o número de mols por litro, certo? Então, realizando aqui um exercício resolvido, a gente vai ter qual é a molaridade de uma solução de iodeto de sódio que encerra 45 gramas do sal em 400 ml de solução. Tá? Bom, para resolver, a gente tem que calcular a quantidade de mols de iodeto de sódio. Ou seja, se 150 gramas de iodeto de sódio é 1 mol, 45 gramas de iodeto de sódio é 0,3 mols. Beleza? E a gente vai ter 400 ml de solução. Logo, se em 400 ml de solução a gente tem 0,3 mols de iodeto de sódio, em 1.000 ml a gente vai ter a molaridade, que é 0,75 mols por litro. Novamente, a gente pode fazer a mesma coisa utilizando a fórmula, tá certo? Aqui tem outro exemplo, eu sugiro que vocês vejam depois, porque se eu ficar fazendo isso de ver todos os exemplos, a aula pode ficar um pouco maçante. Mas eu recomendo que vocês peguem o PPT no final da aula, depois da aula, e vejam todos esses exemplos antes de resolver os exercícios resolvidos, porque eles vão te ajudar bastante nisso, certo?
Agora a gente vai usar alguns, no caso acho que são três formas de medir que são um pouco menos utilizadas, mas ainda são presentes, né? Então, primeiro a gente tem a fração molar. A fração molar ela é equivalente ao título, só que para número de mols. Ou seja, a fração molar é o número de mols de uma substância sobre o número de mols total. Ou seja, se a gente tem uma solução com 30 mols de água e 10 mols de sal comum, a concentração molar de sal é de 10 sobre 40, ou seja, 0,25. Já a de água é 1 menos 0,25, ou seja, 0,75. Tem que sempre lembrar que esses números são complementares uns aos outros, ou seja, somar a fração molar do sal e a fração molar da água tem que dar 1. Ou seja, uma solução contém 230 gramas de álcool comum, que é C2H5OH, e 360 gramas de água. Quais são as frações molares? Bom, a massa molar do álcool é de 46 gramas por mol. Dividindo 230 por 46, 5 mols. A da água é 360 dividido por 18, ou seja, a massa molar da água é 18, 360 gramas de água, ou seja, são 20 mols. Ao todo, nós temos 25 mols e para o álcool, a fração molar vai ser de 5 dividido por 25, ou seja, 0,2. Da água vai ser 20 dividido por 25, 0,8. Somando os dois, a gente tem a prova real, que é 1. Uma forma de se medir que é bem menos utilizada, mas é bastante utilizada para química em si, quando a gente está em laboratório químico, é a molalidade, ou molar. A molalidade ela é bastante simples, ela é basicamente quanto soluto existe em 1 kg de solvente. Ou seja, se a gente tem 3 mols de sal comum em 1 kg de água, há 3 molar de sódio nessa solução. Se para uma solução com 3 molar nós temos 500 gramas de água, teríamos então uma solução de 6 molar. Ou seja, nós temos que fazer uma regra de 3 na qual a massa do solvente equivale a tanto de soluto. Então, 1.000 gramas de solvente vai equivaler a X soluto. Esse X aqui vai ser o molar, tá certo? Agora que eu reparei, na realidade, só disfarço isso aqui, eu vou corrigir depois. Na realidade, isso aqui é N mols de soluto, tá? Então, se X gramas de solvente tem N mols de soluto, 1.000 gramas de solvente tem N molar de soluto, tá certo? Eu vou corrigir isso e quando eu salvar o PPT vai estar tudo bonitinho, tá? E por último, a gente vai ter o parte por milhão e parte por bilhão. Essas são utilizadas normalmente para concentrações muito pequenas, ou seja, você está comparando, digamos assim, uma parte, ou seja, 1 grama, você utiliza alguma forma de medida, ou seja, alguma massa, algum volume, você fala, pô, 1 grama de um soluto para 1 milhão de gramas de um solvente. No caso do bilhão, partes por bilhão, vai ser uma parte de soluto, ou seja, 1 grama de soluto, por exemplo, para 1 bilhão de gramas de solvente. Ou seja, normalmente isso é utilizado para poluentes, ou seja, poluentes eles têm uma concentração na atmosfera que são muito baixos e eles já podem ser bastante nocivos. Então, normalmente utiliza-se parte por milhão e parte por bilhão para esse tipo de análise. Eles correspondem à fração massa-massa ou volume-volume. Ou seja, sempre as mesmas unidades. Você sempre vai comparar massa de solvente com massa de soluto ou volume de solvente com volume de soluto. Bom, considerando gramas, no caso, vamos utilizar massa para calcular a parte por milhão e parte por bilhão, nós temos que a massa de solvente em x gramas dá tanto de soluto em gramas. Então, 1 milhão de gramas de solvente dá x gramas de soluto. Esse x aqui vai ser basicamente o nosso valor de parte por bilhão. A mesma coisa pode ser feita para casos de parte por bilhão, ou seja, 1 bilhão de gramas de solvente vai dar y gramas de soluto. Ou seja, esse nosso y vai ser a nossa parte por bilhão. Então, vamos lá. Supondo que um poluente tenha a concentração de 10 a menos 3 gramas em 20 gramas de água. Ignora esse D aqui, rapaziada.
qual sua concentração em parte por milhão e parte por bilhão. Ou seja, a gente tem 0,001 gramas de um poluente em 20 gramas de água. Vamos calcular só parte por milhão e parte por bilhão. Ou seja, 20 gramas de solvente, 20 gramas de água, tem 10 a menos 3 gramas de soluto. 10 a 6 gramas de solvente vai ter X soluto. Fazendo essa regra de 3, X é igual a 50 partes por milhão. A mesma coisa pode ser feita para parte por bilhão. 20 gramas de solvente tem 10 a menos 3 gramas de soluto. Então, 1 bilhão de gramas de solvente tem Y gramas de soluto. Então, o Y, aqui é para ser um Y, é igual a 50 mil partes por bilhão. Se vocês notarem, daqui para aqui, ou seja, para converter parte por milhão para parte por bilhão, a gente vai multiplicar por 1000. Por quê? Porque basicamente a gente vai ter 1000 vezes a quantidade de solvente, ou seja, a gente vai multiplicar também por 1000 a quantidade de soluto. Tá certo? Tá, ufa, meu Deus. Eu sei que isso foi bastante difícil, pessoal, eu peço desculpas, mas isso é uma coisa bastante importante que vocês vão precisar utilizar. É difícil você observar tantos exercícios de molar, fração molar, parte por bilhão e parte por bilhão você até encontra, mas é bastante comum você encontrar questões de concentração e concentração molar, tá? Por exemplo, no ano passado eu tive vários exercícios desse tipo nos meus vestibulares e teve também exercício de parte por milhão no meu vestibular, inclusive que eu errei. Mas então, gente, eu digo assim, prestem atenção nessas matérias, porque às vezes são detalhes, assim, às vezes você não se lembra de um detalhezinho ou outro, mas se vocês conseguirem entender e aprender, na hora do vestibular fica muito mais fácil. Porque na maioria das vezes no vestibular você não precisa necessariamente saber a fórmula, saber tudo de cabeça decorado, mas você tem que entender os fenômenos, você tem que entender mais ou menos o que significa cada coisa, para a partir daí utilizar aquilo. Por exemplo, a concentração. O que é concentração? A concentração de qualquer coisa, né, digamos assim. Concentração de qualquer coisa é basicamente a massa dessa coisa, quanto dessa coisa tem em uma mistura. É isso que você precisa saber. Ou seja, vai ser basicamente uma quantidade, uma massa por um volume. A mesma coisa a gente pode falar da concentração molar. Então, muitas vezes você não precisa saber a fórmula para conseguir saber resolver o exercício, sabe? E eu também estou falando isso para a gente poder dar uma descansada, porque foi muito complicado esses últimos slides aí, que eu sei que foi bastante conteúdo. Então, eu recomendo que vocês peguem esses slides posteriormente e deem uma olhada devagar, deem uma olhada tranquilo e tentem entender o que significa cada coisa, sabe? Não precisa decorar tanto, é só entender o que significa, tá bom? Então tá. Vamos lá. Conversamos um pouquinho, devagar um pouquinho, mas agora vamos para o final dessa aula, certo? A gente agora vai falar de diluição de soluções. O que são diluições de solução? Diluição de solução é basicamente diminuir a concentração de solutos, aumentando a quantidade de solvente. Por exemplo, quando você tem um suco de laranja muito concentrado, ou seja, ele está muito azedo, o que você faz? Você coloca um pouquinho de água. A água ajuda a diluir o suco, ou seja, aquele suco vai ficar menos concentrado. A mesma coisa acontece com produtos de limpeza. Muitos produtos de limpeza eles vêm bastante concentrado, e aí quando você utiliza eles em casa, eles sugerem, você vai ter que diluir, por exemplo, 100 ml desse produto em 1 litro de água, certo? Então esses são exemplos de soluto, de diluição. E uma coisa que vocês têm que perceber nesses dois exemplos é que a quantidade de soluto ela vai se manter constante. O que vai variar é a quantidade de solvente, ou seja, nos dois casos, tu vai adicionar mais solvente para diminuir a concentração do soluto, mas a quantidade de massa do soluto ali dentro se mantém a mesma, tá certo? Então essa é a ideia fundamental da diluição. A gente pode falar também de concentração de soluções. Por exemplo, muitas vezes a gente quer, digamos assim, retirar o solvente e deixar o soluto um pouco mais concentrado. Quando você está fazendo molho de tomate, por exemplo, é muito comum você colocar os tomates e colocar água.
Mas, posteriormente, você vai deixar aquilo cozinhar e a água vai ser evaporada e aquele molho vai ficar mais grosso, ou seja, ele vai ficar mais concentrado com o tomate. A mesma coisa acontece na produção de sal de cozinha. A produção de sal de cozinha, não sei se vocês já viram, muitas vezes ele acontece em lugares onde tem bastante água do mar, numa região bastante plana e bastante insolada. Como tem bastante insolação, ou seja, entra bastante calor, entra bastante energia que faz a água evaporar, e também tem bastante vento que leva a umidade, a quantidade de água diminui, fazendo com que fique somente o sal, e esse sal posteriormente seja utilizado para a produção de sal de cozinha. Ou seja, considerando 0 e 1 antes, a gente vai ter que, antes e depois, ou seja, 0 é antes e 1 é depois, a massa do soluto antes é a mesma da massa do soluto depois. E a mesma coisa a gente pode falar para o número de mols, correto? Se a massa é a mesma antes e depois, o número de mols do soluto é o mesmo antes e depois. Então, se a gente for observar a fórmula da concentração, a concentração é igual à massa de soluto sobre o volume, certo? Quando a gente isola a massa tanto antes como depois, nós vamos ter que, para a solução inicial, a massa 1 igual ao volume inicial vezes concentração inicial. Para a solução final, a gente vai ter que a massa vai ser o volume final vezes concentração final. Só que, se vocês perceberem bem, a massa é a mesma, certo? Tanto no início quanto no final. Logo, o que a gente vai falar é que o volume vezes a concentração iniciais são iguais ao volume vezes a concentração finais, certo? A mesma coisa a gente pode fazer para o caso da molaridade, ou seja, para a concentração molar. Para a concentração molar, a gente vai ter concentração molar é igual a número de mols sobre o volume. Ou seja, número de mols é igual ao volume vezes a concentração molar antes. A mesma coisa a gente faz para depois e a gente obtém uma fórmula semelhante, tá certo? Então vamos para um exercício. Se a gente diluir 100 ml de uma solução de cloreto de sódio com a concentração de 15 gramas por litro e termos um volume final de 150 mililitros, ou seja, a gente vai adicionar 50 ml de solvente. Qual será a nova concentração? Bom, novamente, a gente pode resolver de duas formas. Aqui, a segunda fórmula que ele usa é basicamente a fórmula da diluição. Ou seja, vamos ter que volume vezes concentração antes igual a volume vezes concentração depois. A gente tem o volume antes e a concentração antes e a gente tem o volume depois. Logo, a concentração depois vai ser 10 gramas por litro. A gente pode resolver também utilizando regra de 3. Se 1000 ml de uma solução tem 15 gramas, 100 ml tem x gramas. Ou seja, a gente vai primeiro identificar quantos gramas tem nessa solução e utilizar para outra solução aquela quantidade de massa. Então tá, 1000 ml de solução, 15 gramas de sódio. 100 ml de solução, x gramas de sódio. Nós vamos ter 1,5 gramas. Agora a gente sabe que, no final, nós vamos ter 150 ml de solução. Então, para 150 ml de solução, nós temos 1,5 gramas de sódio, cloreto de sódio. Para 1000 ml de solução, nós vamos ter a nossa concentração molar, que vai ser de 10 gramas por litro. Tá certo? Outro exemplo seria: que volume de água se deve adicionar a 250 ml de solução com 2 mols por litro de hidróxido de sódio, a fim de obter uma solução final com molaridade igual a meio mol por litro? Bom, a gente tem que observar que a quantidade de mols de hidróxido de sódio vai se manter a mesma. Ou seja, vamos primeiro calcular quantos mols de hidróxido de sódio a gente vai ter. Se nós observarmos 2 mols por litro vezes 0,25 mililitros, perdão, desculpa, 2 mol por litro vezes 0,25 litros vai dar o quê? Ixi, errei esse aqui.
Que volume de água se deve adicionar a 250 ml de solução com 2 mols por litro de hidróxido de sódio a fim de se obter uma solução final com molaridade igual a 0,5 mols por litro. Bom, a gente pode simplesmente utilizar a fórmula, ou seja, volume vezes molaridade inicial igual a volume vezes molaridade final. Resolvendo essa equação, a gente vai obter simplesmente 1000 ml, mas a gente pode fazer de outra forma também. A gente pode simplesmente descobrir quantos mols tem nessa solução inicial, ou seja, 2 mols por litro vezes 250 ml, ou seja, 2 mols por litro vezes 0,25 litros, vai dar 0,5 mols. Ou seja, tem 0,5 mols nessa primeira solução. Nós queremos obter uma solução com 0,5 mols por litro. Logo, nós precisamos ter 1 litro de solução, correto? Bom, e agora vamos para as misturas, que são as últimas partes dessa seção de soluções, né? O que acontece se a gente misturar soluções de um mesmo soluto? Ou seja, o que acontece se a gente misturar uma solução com 7 gramas de cloreto de sódio e 100 ml de água? E na outra solução, ter 8 gramas de cloreto de sódio e 20 ml de água. O que vai acontecer no final das contas? Bom, primeiramente, a gente tem que observar que, para resolver qual vai ser a quantidade de massa, já que são o mesmo soluto, basicamente a gente vai somar a quantidade de soluto que a gente tem em cada situação inicial. Ou seja, 7 gramas mais 8 gramas. Ou seja, a massa final vai ser 15 gramas. Novamente, com relação ao volume, a gente vai simplesmente somar os volumes, porque são mesmos solventes, ou seja, 100 ml mais 200 ml. 300 ml vai ser o volume final. E, por fim, qual vai ser a concentração? Bom, a gente pode observar aqui as concentrações e a gente vai se perguntar, o que a gente vai fazer? A concentração vai ser a massa total, ou seja, a massa final, dividido pelo volume final. Ou seja, nesse caso, a massa final vai ser 15 gramas e o volume final vai ser 0,3 litros. 15 gramas dividido por 0,3, deixa eu fazer essa conta, vai dar 15, 150, vai dar 50 gramas por litro, tá certo? Então, basicamente, a gente viu que, para calcular a concentração, vai ser a soma da massa do recipiente A mais a soma da massa do recipiente B, dos solutos. E vai ser dividido pelo volume total, ou seja, o volume do recipiente A mais o volume do recipiente B. Só que, muitas vezes, não vão ser dadas, por exemplo, a massa diretamente. Vão ser dadas, por exemplo, somente o volume, digamos assim, somente o volume e a concentração, certo? Para isso, a gente teria que primeiro calcular a massa. Logo, a gente teria que utilizar o produto CV, que é igual à massa de uma mistura, de um soluto. Ou seja, C de A, ou seja, a concentração de A vezes o V de A, mais o C de B vezes o V de B. Lembrando que isso aqui vai dar a massa em cada um dos recipientes, dividido pelo volume total. Uma situação análoga, uma equação análoga pode ser encontrada para a molaridade final, tá certo? Ou seja, muitas vezes a gente vai ter que fazer questões em que envolvem a mistura de soluções, só que eles vão dar soluções em número de mols e não em massa, tá certo? Tá. Então vamos ver aqui uma questão. Misturam-se 50 ml de solução de 3 gramas por litro de HCl com 150 ml de solução com 2 gramas por litro do mesmo ácido. Qual vai ser a solução resultante? Bom, na primeira resolução, ele vai utilizar a regra de 3 e basicamente vai calcular primeiro qual a massa que tem em cada uma das soluções, ou seja, na primeira, ele vai pegar, são 50 ml e 3 gramas por litro. Então, ele vai tentar identificar quantos gramas tem na primeira solução. Ele obtém 0,15 gramas de HCl na primeira solução. Na segunda solução, ele tem, são 2 gramas por litro. Se são 2 gramas em 1 litro,
em 150 ml, quantos gramas de HCl a gente vai ter? 0,3. Então, ele vai calcular a concentração a partir da soma da massa de cada um dos recipientes, de cada uma das soluções, dividido pelo volume total. Isso vai dar uma concentração de 2,25 gramas por litro. Na segunda resolução, ele basicamente utiliza a fórmula direta. Novamente, eu recomendo que vocês utilizem esse processo, que apesar de um pouco mais custoso em termos de tempo, ele permite com que você não precise ficar gravando fórmula, que é uma coisa bastante difícil, muitas vezes dá branco no vestibular, e a gente pode se ferrar por causa disso, certo? E o que acontece em misturas de soluções de solutos diferentes que não interagem entre si? Então, vamos supor que você faz uma mistura que é água, dissolvente e areia, e no outro água, dissolvente e gasolina. Se você adicionar e somar, juntar essas duas soluções, você vai observar que a água e a areia e a gasolina, elas não vão interagir entre si. Ou seja, elas vão, de certa forma, funcionar como se elas estivessem sozinhas. Então, a gente vai observar que, na realidade, vai ocorrer a diluição dos dois solutos. Tá certo? Então, vamos ver. Misturando-se 150 ml de uma solução de 2 molar de cloreto de sódio com 250 ml de uma solução molar de KCl, cloreto de potássio, pergunta-se quais serão as molaridades resultantes em relação ao cloreto de sódio, ou seja, basicamente a gente vai ter uma diluição do cloreto de sódio, ou seja, a gente vai utilizar a fórmula aqui, volume vezes molar é igual a volume depois vezes molar depois, e a gente vai obter quanto que é a molaridade depois. Então, primeiramente, nós vamos obter 0,75 mol por litro de cloreto de sódio, certo? A mesma coisa a gente vai fazer para o KCl, para o cloreto de potássio, ou seja, a gente vai basicamente diluir o cloreto de potássio. Ou seja, no início nós temos 250 ml e 1 molar, e depois a gente vai ter 400 ml, que vai ser o volume final, e m molar. O m vai ser de 0,625 mol por litro. Só que, observem que na última, na letra C, ele pergunta aos íons, em relação aos íons presentes na solução. Vocês vão observar que aqui vai ser um Na+, certo? Aqui vai ser o K+, também conhecido como potássio. Mas só que nos dois eles vão ter íons cloro. Então, o que vai acontecer? Basicamente, como a gente tem para o NaCl uma molaridade de 0,75 mol por litro, na dissociação total, a gente vai ter 0,75 mol de sódio e 0,75 mol de cloro. A mesma coisa pode ser dita para o cloreto de potássio. Como a gente tem 0,625 mol de cloreto de potássio, a dissociação vai dar 0,625 mol de potássio e 0,625 mol de cloro. Se vocês observarem, o cloro está presente nas duas. E o que a gente falou? Quando a gente tem o mesmo soluto, ou seja, quando a gente tem o mesmo íon, a gente vai somar os dois. Então, para o sódio, a gente vai obter 0,75 mol por litro. Para o potássio, a gente vai obter 0,625 mol por litro. Mas para o cloro, a gente vai somar a concentração dos dois, chegando em 1,375 mols por litro de cloro. Tá bom? Vocês conseguiram entender isso? Porque a gente tem um íon comum entre os dois, certo? Então, se em 1 litro a gente vai ter 0,75 mols de cloreto de sódio, quando isso se dissociar, a gente vai ter 0,75 mols de sódio e 0,75 mol de cloreto. A mesma coisa vai acontecer para o cloreto de potássio. A gente vai ter 0,625 mol de potássio e 0,625 mol de cloreto. Tá? E como o cloreto está presente nos dois, tanto esse quanto esse vai estar contribuindo para a concentração final do cloreto, que vai ser de 1,375 mol por litro. Tá certo?
Tá, e agora a gente vai para o bicho de 7 cabeças dessa matéria, tá? Que não é tão complicado, mas é um pouquinho chato. Existem misturas com solutos que reagem entre si. Por exemplo, a gente pode ter uma solução que é uma solução de água com hidróxido de sódio, também conhecido como soda cáustica, que é uma base. E a gente vai ter, por exemplo, uma outra solução que vai ser água com ácido clorídrico, HCl. Quando a gente junta essas soluções, o HCl de uma solução vai reagir com o NaOH da outra solução, realizando uma reação de neutralização. Ou seja, eles vão reagir e formar NaCl mais água, tá certo? E o que acontece quando temos esse caso? A gente vai ver que a gente tem que observar a reação química que irá transcorrer no fenômeno e a gente tem que observar a quantidade de reagentes que a gente vai ter na reação química. Porque como a gente vai ter dois reagentes, ao reagir entre eles, essa reação vai ser, vamos dizer, ela vai ocorrer até acabar um dos reagentes, ou no caso os dois, se eles tiverem proporções estequiométricas, tá certo? Então, vamos lá. Eu acho que a forma mais fácil de vocês observarem isso e entenderem isso é a partir de um exemplo, tá? Vamos supor que a gente vai estar juntando uma solução de 300 ml de ácido clorídrico com um molar de 0,4 a uma solução de 200 ml de hidróxido de sódio com um molar 0,6. Pergunta-se então quais serão as molaridades finais do ácido, da base e do sal. Bom, primeira coisa que a gente sabe que o HCl e o NaOH vão reagir realizando uma neutralização desse ácido, dessa base, formando o cloreto de sódio e água. O que a gente precisa observar? A quantidade de reagentes, ou seja, a quantidade de HCl e a quantidade de hidróxido de sódio. Para o HCl, a gente sabe que ele tem uma molaridade 0,4 e um volume de 0,3 na solução. Ou seja, nós temos 0,12 mols de HCl. Para o NaOH, a gente vai ter uma molaridade 0,6 mol por litro e a gente vai ter 0,2 litros na solução inicial. Ou seja, nós vamos ter também 0,12 mols. O que isso significa? Significa que eles estão em proporções estequiométricas. Logo, eles vão reagir até acabar ambos os reagentes. Logo, a gente vai chegar a 0 de HCl no final da reação e 0 de NaOH no final da reação, nos dando 0,12 de cloreto de sódio e 0,12 de água. Tá certo? Então, como o volume final da reação vai ser 200 ml, porque é 200 ml de uma das soluções, e 300 ml da outra solução, a gente vai obter 500 ml. A molaridade do sal, que vai ser o cloreto de sódio, vai ser 0,12 mols dividido por 0,5, que vai ser o volume total da solução, nos dando uma molaridade de 0,24 mol por litro. E observem que qual é a molaridade final do HCl e do NaOH? Vai ser zero, porque ambos os reagentes terão reagido completamente e terão se acabado. Eles terão basicamente serão totalmente extinguidos e transformados em cloreto de sódio, certo? E o outro caso que a gente vai ter vai ser casos com reagentes em proporções não estequiométricas. Nesse caso aqui, a gente deu a sorte de ter um caso em que a gente tinha 0,12 mol de HCl e 0,12 mol de NaOH. Mas isso nem sempre é o caso. Vamos supor, então, que em vez de 300 ml, em vez dessa situação que a gente tem aqui, a gente vai mudar a molaridade do hidróxido de sódio, ou seja, do NaOH, e a gente vai dobrar não, aumentar em 0,2 mol por litro, tá certo?
E a gente vai perguntar as mesmas coisas, qual a molaridade da solução final em relação ao ácido, à base e ao sal formado. Bom, a gente precisa ver o número de mols de cada um dos nossos reagentes. No HCl, a gente vai ter 0,4 mols por litro vezes 0,3 litros, ou seja, 0,2 mols de HCl. Para o NaOH, a gente vai ter 0,8 mols por litro de NaOH e 0,2 litros de solução. No final das contas, a gente vai ter 0,16 mols de NaOH. O que isso significa? Significa que eles não estão em proporção estequiométrica. Ou seja, ao realizar essa reação, vai sobrar um dos reagentes. E qual dos reagentes vai sobrar? Vai sobrar o o reagente do NaOH. Por quê? Porque 0,16 mols de NaOH é maior que 0,2 mols de HCl, ou seja, você tem uma maior quantidade de NaOH para reagir com essa quantidade de HCl. Logo, ao transcorrer essa equação, a gente vai ter que no início a gente vai ter 0,12 de HCl e 0,16 de NaOH. E a gente sabe que todos os 0,12 mols de HCl serão gastos, mas somente 0,2 mols de NaOH dos 0,16 vão ser gastos. Ou seja, no final do processo, a gente vai ter 0 mols de HCl mais 0,04 mols de NaOH, tá certo? Como nos nossos reagentes a gente utilizou 0,12 mols de cada, a gente vai obter 0,12 mols dos nossos produtos, NaCl e água, tá bom? Novamente, nosso volume final vai ser de meio litro. Então, a concentração do nosso ácido, no final da reação, a gente não vai ter nada de ácido. Esse ácido vai estar zerado, tá certo? A concentração da nossa base vai ser de 0,04, que é a quantidade de NaOH no final, dividido pelo volume total da solução, ou seja, 0,08 mols por litro. E para o sal que a gente vai ter ali, a molaridade vai ser igual a 0,12 dividido por 0,5, que é a quantidade final de sal que a gente vai obter. Ou seja, a molaridade vai ser de 0,24 mols por litro. Gente, é bastante coisa essa aula, tá? Mas eu espero que com os exercícios resolvidos, e com os exercícios que eu vou passar para vocês na lista, vocês possam, digamos assim, normalizar esses conteúdos, ou seja, assimilar bem esses conteúdos, entender o que são, o que significam, como utilizar, e aí vocês vão ficar craques em soluções, tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Eu peço desculpa pela aula um pouco longa, um pouco difícil, mas infelizmente essa matéria é assim mesmo, tá? A próxima matéria que a gente vai entrar vai ser a cinética de reações, que é um pouco mais divertida, na minha opinião. Eu acho bastante legal. Então, podem ficar tranquilos que vai ficar um pouquinho mais leve na semana que vem, tá? Muito obrigado pela atenção, pessoal, e até a próxima. Abraço. Tchau, tchau.